No vídeo de hoje, Dudu e Felipe Melo, grandes assuntos do final de semana. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, vem com a gente rumo a 200 mil inscritos. Falando em Dudu, ele ficou fora da viagem do Palmeiras, hoje tem jogo em Belo Horizonte, o Palmeiras pega o Galo. Meu palpite, vitória atleticana. Fiz a minha fezinha nessa manhã no Aposta Ganha, você pode conferir lá as odds desse jogo que eu já deixei na tela também, outros mercados, odds supremas, aquelas cotações turbinadas, tudo é diversão, galera, com responsabilidade você se diverte no Aposta Ganha, as maiores cotações do país. Onde é que tá o link, Jorge, pelo amor de Deus? Tá no comentário fixado deste vídeo. Bom, esse vídeo está sendo gravado às 8h20 da manhã dessa segunda-feira, porque eu vou partir diretamente para a TNT Sports, eu participo do De Placa hoje pela manhã, então corre-se o risco, mas eu vou correr o risco, não tem problema, de um martelo ser batido tanto por um lado quanto para o outro nessa história do Dudu, entre a gravação do vídeo e a publicação no nosso tradicional horário do meio-dia. Mas vamos lá, de qualquer forma, eu acho que vale a gente analisar os acontecimentos, analisar tudo que houve nessa história do Dudu. E o primeiro ponto para mim, o mais sensível de tudo, o mais importante para a gente que lida com jornalismo, para a gente que lida com fatos, com apuração, com responsabilidade na divulgação, com precisão, com correção. Quando um clube usa os seus canais oficiais, os seus instrumentos de comunicação, para anunciar uma contratação que ainda não está sacramentada, estamos diante de algo grave. Todo mundo aqui está discutindo a conduta do Dudu, se o Dudu traiu, se o Dudu não traiu, se é ídolo, se não é ídolo, se deixou de ser, tá, mas... E isso é importante, e eu também vou mergulhar nisso aqui, nessa análise. Agora, para mim, cara, principalmente na condição de jornalista, caramba, um clube jamais... A gente não pode normalizar. Canal oficial de clube não pode servir de instrumento de pressão. Eu quero trazer o Cristiano Ronaldo e aí eu simplesmente faço um post, é nosso, para ver se, né, eu liguei para o cara, ele estava meio reticente, para ver se ele topa, porque aí depois que divulgou já era, sabe? Isso não existe em lugar nenhum do mundo sério, profissional. Então, com todo respeito às pessoas que lidam com a comunicação do Cruzeiro, ao Alexandre Matos, ao novo dono da SAF do Cruzeiro, isso não existe. Pode ser que no final de tudo, o Dudu seja mesmo o jogador do Cruzeiro. Pode ser. E aí tudo bem. Aí deu certo, deu certo. No final vou dizer, por que o Jorge está criticando? Porque o cara acabou vindo mesmo. Mas uma coisa é, assinou, passou no exame, tudo certo, beleza, faz o post. Outra coisa é, não, nós temos um acordo aqui de boca, que é tão sólido como água. O acordo hoje em dia não deveria ser. Palavra é um negócio importante. Fechei com você, tá? Tá confirmado. Eu não assinei ainda porque eu não estou na sua cidade, eu não fiz o exame, eu tenho que chegar aí, eu tenho que ver os detalhes, eu tenho que costurar a minha mudança e tal, mas, pô, tá resolvido. Tô olho no olho. Palavra, eu vou. Mas, né, nem tudo é como deveria ser ou como já foi um dia. Não, nós temos um acordo, nós conversamos, e ele será nosso jogador. Aí você coloca uma arte do cara, com a camisa do clube, é nosso, e... Peraí, cadê o contrato assinado? Por que você vai submeter a tua instituição e o teu torcedor a essa possibilidade de um vexame, de um ridículo, de anunciar um cara que não vem? Que pode não vir, pode. Então, mesmo que no final o Dudu aceite mesmo e seja jogador do Cruzeiro, o que o Cruzeiro fez para pressionar o Dudu sangrou a imagem da instituição. Então quer dizer que para a gente ganhar essa guerra, a gente corre o risco de deixar a instituição virar chacota. Eu não concordo. É método para mim, tá claro que isso é um método. Isso não é um erro. Sabe, isso não é uma falha de procedimento. Não, isso aí foi meticulosamente pensado pelo Alexandre Matos. Para mim, tá claro, essa é a leitura que eu faço. Se o Matos
tiver uma versão diferente, que ele a apresente, inclusive tem o canal aberto aqui para isso, mas para mim, sabe aquela coisa do all-in, vou pra porrada. Não se faz isso com o canal oficial do clube. A risco, sob pena de, daqui em diante, todas as comunicações de anúncio de jogadores serem colocadas em xeque. A galera vai deixar de acreditar em canal oficial do clube. O dirigente que chega e fala assim, ouça os canais, informe-se pelos canais oficiais do clube. Não se informe pela imprensa que quer desestabilizar. Acredite apenas naquilo que sai de dentro do clube. Como que eu vou acreditar? Pô, desse jeito? Esse é o primeiro ponto. Vamos lá, segundo ponto. A escolha do Dudu. O Dudu tem todo o direito, como qualquer jogador, de aceitar a proposta que achar melhor. Só o Dudu sabe a sua real condição técnica, física e principalmente de ambiente e relacionamento dentro do Palmeiras. E também da sua idolatria com o clube, a sua idolatria diante da torcida. O Dudu é o único cara capaz de fazer essa avaliação de maneira precisa. A gente aqui vai opinar de orelhada. A gente aqui vai opinar sobre a carreira alheia, sobre a vida alheia. Mas quem tem que tomar essa decisão mesmo, a melhor pessoa para tomar essa decisão, é ele mesmo. O Dudu, por tudo que está sendo informado, o Dudu talvez tenha concluído que hoje a relação dele com o técnico do Palmeiras não é a melhor possível, que hoje a maneira como o Abel pensa na sua utilização não esteja de acordo com aquilo que ele deseja. O Dudu teve uma recuperação de LCA, uma lesão séria. O Dudu tem um contrato até janeiro de 25 que talvez não fosse renovado com o Palmeiras, talvez não seja renovado com o Palmeiras, e a possibilidade de um vínculo até 2017 ganhando até um pouco mais, não muito mais, mas um pouco mais do que ganha hoje, também é algo que seduz para um cara que já está com 32 anos. Se você me disser, pô, Jorge, que absurda a decisão do Dudu profissionalmente, se for mesmo a decisão jogar no Cruzeiro, que parece que ele está balançado e está querendo não ir. Se for essa a decisão do Dudu, do ponto de vista profissional, ele está indo para um clube enorme no Brasil, um clube que agora parece estar num novo momento de gestão, com um novo dono, com mais grana, com uma tentativa de até encurtar um pouquinho esse processo da recuperação, de tentar acelerar um pouquinho essa recuperação e tal. Faz sentido. Do ponto de vista da idolatria, é sempre delicado. O ídolo, ele precisa ter muito jogo de cintura, muita habilidade ao interromper uma relação tão profunda, tão bonita como essa, porque tem vários fatores aí que estão embutidos, né? Tem toda uma história, tem toda uma ligação, tem toda uma memória afetiva, torcedor reage mal. Uma coisa é o Luan sair, outra coisa é o Dudu, sabe, com todo respeito. Porque são níveis de carinho diferentes, de importância, essa é a verdade, diferentes. Então isso dói ainda mais no torcedor. Quando o cara é craque, quando o cara é habilidoso, quando o cara é um dos melhores do Brasil naquilo que ele faz e é ídolo, e de repente ele sai, e com um componente extra aí, na minha opinião, é sair depois de uma recuperação de 291 dias. Esse também é um ponto. Poxa, Jorge, mas esse é o risco da operação de um clube de futebol. O clube de futebol, quando contrata um atleta, ele sabe que está sujeito a isso. É verdade. É verdade. Mas ainda assim eu acho muito delicado. 291 dias, o jogador se recupera, você oferece toda a estrutura. Eu não estou aqui vilanizando o Dudu, não. Eu só estou aqui refletindo o quão isso torna mais delicada a coisa. Eu não estou dizendo que o jogador, a partir do momento que se machuca, fica um ano no departamento médico recebendo machucado e recuperação, eu não estou dizendo que esse cara fique refém, a partir desse momento, ele fica refém do clube e nunca mais vai poder jogar em outro lugar porque ele tem a dívida de gratidão com o clube que o liberou. Isso não é prisão, o jogador não é escravo, o jogador não é, em tese, né, mercadoria. Não é disso que eu estou tratando. Mas veja como isso entra também. Na hora que o torcedor vai lamentar essa perda, no pacote completo, ele vai colocar isso aí. Pô, o cara ficou aqui um ano recuperando, usando a nossa estrutura e tal, recebendo lá os seus 2 milhões em dia. E assim que ele volta,
Ele aceita uma proposta para deixar o clube para jogar num rival nacional que joga algumas das mesmas competições que a gente joga. Claro que isso pesa, claro que isso não bate legal no torcedor. Bom, o momento é, o que temos até o início da manhã dessa segunda, às 8h29, 8h30 agora, que é a hora que eu estou gravando o vídeo, o Dudu teria dado a palavra ao Matos, o empresário do Matos teria se acertado, o Matos teria se acertado com o Palmeiras pediu 6 milhões, o Matos ofereceu 3 milhões de dólares, o Palmeiras pediu 6, o Matos falou, eu tenho 4, o Palmeiras falou, beleza. Estava tudo resolvido de boca, sem nada no papel. Aí, no domingo, segundo o que os nossos colegas estão apurando, o Dudu fica balançado, os membros da organizada do Palmeiras vão até a casa do Dudu, eu não sei em que tom foi essa conversa, se foi amistosa, se foi tensa, se foi ameaçadora, se foi apaziguadora, se foi com graus de compreensão, não sei, se foi moderada, não sei. Tenho muita curiosidade, inclusive, em saber isso. Aí o Dudu chega no treino domingo, fala com o Abel, fala com o grupo e diz, não, eu quero ficar. Depois de toda a repercussão. Aí o Palmeiras solta uma nota dizendo, olha, ele não vai para BH, ele é atleta com contrato até 25. E estamos nessa até as 8h30 da manhã dessa segunda-feira, hora em que estou gravando o vídeo. Tudo muito confuso, tudo muito nebuloso, e o que eu penso, o que fica para mim disso aqui é, o jogador tem direito de tomar essa decisão, o jogador tem direito de balançar, tem direito. O Abel Ferreira balançou no ano passado, com uma proposta de um clube de fora do Brasil, inclusive com pré-contrato assinado. Ele balançou. E depois ele mudou de ideia, muito provavelmente pela virada que o Palmeiras deu no Campeonato Brasileiro. Pelo título histórico de 2023. É direito do profissional mudar de ideia. O pré-contrato, quando você assina, nem é o caso do Dudu. Estou só voltando na questão do Abel. O pré-contrato, ele não é necessariamente uma obrigação de ida. Porque geralmente os pré-contratos têm uma multa caso você mude de ideia. Daqui a 6 meses, você está firmando aqui um compromisso de daqui a 6 meses estar trabalhando comigo. Se você não honrar um compromisso que você está firmando no pré-contrato, é simples, você não vem, paga a multa que está aqui. Regra do mercado. O jogador tem também o direito de mudar de ideia, ainda mais sem assinar um pré-contrato. O que eu acho mais grave nessa história, voltando ao início, é o Cruzeiro usar o seu canal oficial de comunicação para informar algo que era apenas um acordo, que estava apenas apalavrado. Quando a gente já viu várias vezes no futebol gente dar a palavra e voltar atrás. E se isso acontecer, no final de tudo, o Dudu ficar no Cruzeiro, isso vai ser mais um mico que vai ficar na história do futebol brasileiro. Um clube anuncia e o cara não vem. Isso vai lembrar a Nelca, isso vai lembrar a novela do Ronaldinho Gaúcho, isso vai lembrar tantas outras. Chega, faz o anúncio, solta o post e o cara não vem. Muito feio. O Matos jogou. Não se joga com a credibilidade de um clube. Não se joga com a credibilidade de um departamento de comunicação. Não se brinca com a honra de um clube. Porque isso é muito feio, né? Você vai lá, anuncia o profissional, o cara não vem. Olha a cara de pastel que você fica. Olha a cara de trouxa que fica o teu torcedor. Isso é o retrato de agora. A simples dúvida, o Cruzeiro anunciar isso no sábado e quase 48 horas depois a gente ainda está nessa, o cara vem ou o cara não vem, isso já deixou a coisa muito feia. E isso provoca um desgaste para a imagem do Dudu nas duas pontas. Por quê? Tem muito palmeirense chateado com a postura do Dudu. E agora muito cruzeirense também. O cara diz que vem, e agora não vem, e agora balança, e fica nessa, e a gente aqui na indefinição, e o clube sendo exposto, e o clube correndo risco de virar chacota. Tudo muito mal conduzido nessa história. Muito mal conduzido. É uma pena que aqui no futebol brasileiro a gente dê tanta aula de incompetência. É impressionante. Uma contratação, uma simples contratação de um jogador vira isso aí que virou. É incrível. Bom, e aí é uma pena que também no futebol brasileiro a gente dê tanta aula de falta de educação, de falta de civilidade, de falta de espírito esportivo. E eu quero falar aqui do caso do Felipe Melo. Eu só não falei ontem porque
Como eu já tinha prometido no vídeo de sábado, muito provavelmente ontem eu não faria a gravação, porque eu estava voltando do Rio de Janeiro para São Paulo, passei um fim de semana com a minha família, minha avó completou 81 anos de vida, uma guerreira, e a gente fez questão de estar lá, comemorar, juntar a família inteira. É tão difícil, é tão raro, até por eu estar aqui em São Paulo e todos estarem lá. E aí eu voltei ontem justamente no horário que eu costumo gravar os vídeos. Então, ficou para hoje. E aí ontem eu acabei vendo pouco da rodada, né? Eu vi o segundo tempo do Majestoso e vi uma parte ali de Grêmio e Botafogo. Então hoje eu vou ficar nesses dois temas que ainda estão muito quentes, até porque já houve um desdobramento da questão do Felipe Melo ontem, a notícia de que o STJD vai indiciar o Felipe Melo. Ele pode pegar um gancho pesado pelo empurrão ao assessor de imprensa do Atlético Goianiense. Pode pegar de 4 a 12 jogos por agressão física. Artigo 254 do CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Bom, então vamos lá. O Felipe Melo acabou perdendo a linha depois de uma atuação. Eu vi um pouco do segundo tempo também desse jogo no sábado. Já tinha terminado o evento lá de família e consegui ver o final e a maneira como o Fluminense acabou perdendo o jogo para o Atlético Goianiense. O Fluminense, como eu disse aqui no vídeo da terça-feira pós-clássico, da quarta-feira pós-clássico, o Fluminense não entrou em campo ainda. O Fluminense em 2024 simplesmente não existe. O time não ataca, o time não marca, o time não cria, o time não tem nada. É um deserto, é um marasmo nesse ano. É uma coisa lamentável e acabou perdendo um confronto direto, zona de rebaixamento, tudo isso. E aí, no final do jogo, depois do segundo gol do Atlético Goianiense, o assessor de imprensa do Atlético Goianiense vai ao fundo do campo. O gol ocorre do lado direito das câmeras e das tribunas do Maracanã. E aí os jogadores estão ali comemorando na linha de fundo. O Álvaro, assessor do Atlético, vai lá comemorar com os caras, grava os caras e tal, e volta para o seu banco de reservas. Só que, obrigatoriamente, para chegar ao seu banco, vindo da linha de fundo pela lateral do campo, ele tinha que passar em frente ao banco do Fluminense. Era caminho, não tinha como, a não ser que ele contornasse o campo inteiro pelo outro lado. Ele faria o dobro do percurso, mais que o dobro do percurso. Então ele passa em frente ao banco do Fluminense. Mas como o próprio Atlético Goianiense comprovou ontem em imagens, e até pegando as imagens do Sport TV que transmitiu o jogo e da TNT Sports, que foi a melhor imagem que eu vi até agora do empurrão do Felipe Melo, que mostra inclusive o ato covarde do Felipe Melo, que é um jogador muito mais forte, muito mais preparado fisicamente, e que pega o assessor do Atlético de costas, isso eu entendo como covardia, de costas, com uma mochila, sem estar esperando aquilo, e ele vai lá e dá um tranco no cara, e dá um empurrão, o cara vai parar vários metros à frente. Uma atitude covarde do Felipe Melo. E aí as imagens, nenhuma imagem mostra o que alguns tentaram alegar, porque aí eu quero falar muito, esse vídeo tem potencial para ser problemático. Mas, enfim, não tem problema. Para mim não tem problema. Pode ser problemático para alguns, para mim não é. Assim que terminou o jogo, o Felipe Melo foi expulso, ficou aquela confusão toda, as redes sociais explodiram. Felipe Melo é isso, Felipe Melo é aquilo, né? A galera que já tem uma grande antipatia pelo Felipe Melo aproveitou aquilo para despejar tudo, né? Aqueles que nem consideram o Felipe Melo o maior futebol da história do futebol, como eu, entenderam que aquilo foi um despropósito, aquilo foi uma barbaridade que fez o Felipe Melo. Já disse isso aqui, inscritos antigos lembram. Eu acho que o Felipe muitas vezes paga até pelo que não faz, pelo histórico, pela postura, pelas declarações e tal, mas o que ele fez no sábado é execrável. E aí começou a vir uma corrente, porque aí começa, né? Aí o clubismo, que é um tumor que está presente no nosso futebol, o clubismo, ele te faz jogar na lata do lixo os próprios valores. Porque você se coloca numa obrigação de defensor total e irrestrito de qualquer coisa ligada ao seu clube ou de qualquer pessoa ligada ao seu clube, e você joga o seu bom senso fora. E você começa a criar narrativas para tentar, nesse debate virtual, difundir uma tese, convencer as pessoas de um argumento que não encontra respaldo na realidade. Porque o assessor passou filmando o banco do Fluminense. A imagem que vi do Sport TV é muito clara. O assessor passa dando socos no ar, pulando,
em frente ao banco do Fluminense, mas não é que ele vai ali colado ao banco do Fluminense, ele passa na lateral do campo, do caminho que era obrigatório até chegar no banco dele. Ele na lateral do campo, muito mais próximo da linha do campo do que do banco, ele passa pulando no ar e ele não olha para o banco do Fluminense, ele está olhando para os seus companheiros que estão lá no banco do Atlético Goianiense. E ele passa ali dando soco no ar. E ninguém no percurso se incomoda com isso. Ninguém vai abordá-lo no percurso. Somente o Felipe Melo. Aí chega o Felipe Melo com o seu descontrole emocional naquele momento, um brutal descontrole emocional num time que está em péssima fase, num time que não vem jogando nada no ano, num time que perdeu o confronto direto contra o time da zona de rebaixamento e vai lá de maneira completamente despropositada, mal educada, grosseira, estúpida, empurrar um assessor de imprensa pelas costas, com uma mochila, carregando uma mochila, sem a mínima condição de se defender e de entrar no confronto físico com alguém, e alguém muito mais frágil do que o Felipe Melo. Alguém que não tem a estrutura, a preparação de um atleta que faz isso há 20, 25 anos na vida, como o Felipe Melo. Um negócio estúpido, um negócio abominável o que fez o Felipe Melo. Como já tinha sido estúpido, grosseiro, o Guga, com o câmera que estava lá fazendo o seu trabalho. O câmera do Sport TV que passou ali filmando as reações dos jogadores do Fluminense do banco de reservas. Porque na hora que os jogadores estão no banco comemorando um título, rodando camisa, pulando, saltitando, abraçados, o câmera não incomoda ninguém. O câmera passa ali na frente e todo mundo manda tchauzinho. Na hora que o time está perdendo, aí a câmera incomoda. Na hora que você não encontra respostas para o seu desempenho, na hora que o seu trabalho está indo mal, e o seu trabalho é público, o seu trabalho tem exposição, inclusive você recebe direito de imagem para isso, para você ser filmado, na hora de botar no contrato, direito de imagem, o direito da televisão me filmar, o direito de eu estar com a camisa do clube, o direito de eu colocar meu rosto em álbum de figurinha e tudo mais, é muito gostoso, porque os valores são altos, são lindos, é maravilhoso. Vai dar para comprar uma casa, um carrão, um apartamento, um iPhone 27 Pro Ultra Max, aí dá, aí é legal. Aí é muito legal. Mas, na hora de conviver com o ônus da sua exposição, do contrato que você assinou de direito de imagem, aí é muito ruim. Aí, pô, sai daqui. O cara que está trabalhando, o cara está no sábado à noite, trocou a família pelo trabalho, deixou a família em casa, deixou a filha, deixou os filhos, deixou o aniversário, deixou a festa junina, o cara está trabalhando, ganhando, se muito, 5, 10% do que o Guga ganha, se muito, para ser empurrado grosseiramente pelo lateral do Fluminense, para ficar pagando culpa da derrota da cabeça quente do jogador do Fluminense. E aí vem torcedor inventar desculpa de que o cara provocou, de que o cara passou filmando. Quer dizer que o cara passar dando um soco no ar na frente do banco, quando ele tá indo em direção ao banco dele, porque esse era o caminho, e ele não vira para os jogadores do Fluminense, ele não manda o chupa. Ele não fez isso, a imagem do Sport TV é muito clara. Quer dizer que isso dá direito dele ser empurrado. Não, aqui é o Maracanã, aqui não pode. Ah, não pode. Ele não pode comemorar. E mesmo que interpretemos que isso é uma grande ofensa. Vamos partir desse princípio, então. Vamos pegar essa argumentação e a fragilidade dela. É uma grande ofensa o cara passar dando soco no ar em frente ao banco do Fluminense. Um soco no ar equivale, então, a um empurrão covarde, uma agressão covarde do Felipe Melo. É a mesma medida. Vamos usar o nosso senso de proporção. As coisas são equivalentes, então. Então é assim que a gente reage. É assim que a gente vai normalizar a relação dentro do campo de futebol. Trogloditas em campo de futebol. Perdeu, vamos agir como trogloditas. É normal, é o sangue quente. Nessa do sangue quente, as pessoas atiram nas outras. Nessa do sangue quente, violenta emoção, as pessoas pegam o carro, passam por cima do outro. A pessoa pega o outro e joga pela varanda. Ah, é sangue quente. Puxa, é o sangue quente, a gente tem que entender, as emoções estão afloradas. Jogador de futebol ganha muito bem, tem toda a estrutura, inclusive psicológica, para lidar com o sangue quente, com as violentas emoções. Em que momento a gente agora virou defensor de jogador de futebol, o mesmo jogador que você fica aí pagando um puta pau, que você fica aí defendendo, que você fica aí rasgando aquilo que você pensa, os teus valores, para defender com unhas e dentes, é o mesmo cara que quando vai embora do clube te deixa com cara de otário.
Poxa, mas como assim? Eu defendi tanto o cara, eu fiz hashtag, eu fiz campanha, eu briguei na rede social, eu fiz vídeo defendendo o cara, eu inventei um monte de caô pra defender o cara. E o cara vai embora, o cara vai jogar no meu rival e o cara rescindiu um contrato. Nossa, que falta de respeito. É porque você não entende como deve se portar como um torcedor de futebol. Você, ao invés de defender a sua instituição e, antes disso, os seus valores como ser humano, como pai, como mãe, como cidadão, como cidadã, você fica lá lambendo um cara que é passageiro e que é imperfeito. Ele é um ser humano como você, ele vai acertar e vai errar, ele não vai acertar o tempo todo. E se ele comete um erro que é grave, que um dia pode se voltar contra você e você passar um pano, um dia você pode se arrepender disso e pode ficar com cara de otário, de trouxa por fazer isso. Em que momento as pessoas agora entenderam que conviver em sociedade significa isso? Idolatrar cegamente. Essa é a melhor maneira. Ah, o cara joga no meu time, ele pode fazer qualquer barbaridade, porque ele joga no meu time. Porque eu não posso dar o braço ao torcer a um rival. Porque eu preciso defendê-lo. Não, você tem que defender o seu clube. E quando um jogador do seu clube comete um ato como esse e pode desfalcar o seu clube em até 12 jogos, esse cara está ferrando o seu clube. É tão difícil entender isso. Você vai continuar apoiando esse cara. Você vai continuar aplaudindo quando ele fizer boas jogadas. Mas você precisa ter o senso crítico. Você precisa ter o desprendimento, a liberdade, a inteligência para criticá-lo quando ele errar. A independência. Porra, vocês agora são dependentes de jogador de futebol? Que subserviência, que prisão emocional é essa que as pessoas hoje se encontram no esporte, na vida, nos casamentos, nas relações afetivas? Onde é que a gente começou a normalizar isso? Qual foi o ponto de normalização disso? É rede social? Eu não sei. Mas é uma loucura. Tricolor ou não tricolor, qualquer pessoa minimamente sensata, vendo o vídeo do Felipe Melo, vai falar que coisa nojenta. Que coisa bárbara. Qualquer pessoa com neurônios em funcionamento. Qualquer pessoa com as emoções equilibradas. Qualquer pessoa que tenha valores. E esses valores, eles não podem ser flexíveis. Ah, eu tenho valores, tá? Dependendo das circunstâncias. Dependendo de quem faça, né? Não é o famoso o que faz, mas sim quem faz. Bom, eu não pauto a minha vida por isso, por cor de camisa, por idolatria, por espectro político ideológico, né? Também essa história de Felipe Melo votou em quem? Um abraço para o Maurício Meireles. Ah, em quem o Felipe Melo votou? Pouco me importa. Minha avaliação sobre o Felipe Melo nunca variou. A partir do momento em que ele declarou voto para A ou para B. Ele vota nesse cara aqui, eu não gosto. Ah, ele vota nesse cara aqui, beleza. Também as pessoas viraram isso hoje, né? E aí, você vira isso, aí o cara que você tanto defendeu, as pessoas que você tanto defendeu, mesmo erradas, porque estavam do mesmo lado que você, vão lá, chegam ao poder, te ferram. Estou decepcionado. Claro, porque você tratou isso aí como questão de vida ou morte. Você não entendeu que se trata de um jogo, de um exercício democrático, de um processo onde você é um agente de apoio, de entusiasmo, de bandeiras, mas você é um agente de fiscalização, de cobrança. É preciso ter um nível de independência para, opa, eu apoiei você, mas espera aí, o que você fez? Você não cumpriu o que você prometeu? Pau! Porque é tão difícil as pessoas admitirem que, caramba, a minha expectativa foi frustrada. Pô, eu coloquei um monte de esperança ali, não veio. Vambora, vamos cobrar. Mas não, vamos fazer aqui uns malabarismo retórico para a gente ficar bem na rede social. Tem gente que faz isso como meio de vida, é lucro. Precisa adotar esse personagem na rede social para ter monetização, para ter visualização e colocar comida em casa. Eu lamento que algumas pessoas precisem disso. Lamento de verdade, porque talvez no fundo elas não concordem com aquilo que estão dizendo no microfone, mas elas precisam disso. Elas estão presas nisso.
paciência. Agora você, que não tem a menor necessidade de ficar nessa prisão, vai ficar mesmo? Tudo bem, cara. Beleza. Cada um sabe como coloca a sua cabeça no travesseiro. O que o Felipe Melo fez é abominável, que ele mereça, que ele receba uma punição muito grande, que o STJD seja muito duro nessa punição, a CBF, enfim. E eu lamento muito, de verdade, a falta de posicionamento do Felipe Melo. Ontem, até hoje pela manhã, tinha visto os perfis do Felipe Melo. Ele fez um registro de aniversário de casamento, acho, com a esposa, e os comentários todos estão lembrando do episódio de sábado, o que eu também lamento. Eu acho que as pessoas deveriam separar. Ali ele está tratando de uma questão pessoal, né? E eu acho que a gente deveria ter respeito com a família do Felipe Melo, com a esposa do Felipe Melo, que nada tem a ver com o episódio que ele fez no sábado, mas ao mesmo tempo foi o único espaço onde as pessoas puderam se manifestar diretamente ao Felipe Melo desde o que aconteceu no episódio, porque ele não fez pedido de desculpa. Ele foi lá e repostou o story de um cara passando um puta pano pra ele. Então fica difícil. Fica muito difícil quando você não tem a consciência ou não quer admitir o erro que cometeu. Ou você acha que ainda existem justificativas para aquilo. É uma pena. Errar, você pode errar. Felipe Melo, se chegasse e dissesse, pô, desculpa, eu estava com a cabeça quente, realmente, meu ato foi desproporcional ao que o Álvaro, o assessor do Atlético, fez. Pô, tô aqui pedindo desculpa, eu não quero ser essa pessoa, sabe? Ainda mais para um cara que defende valores cristãos como o Felipe Melo, e eu não estou tratando isso aqui com ironia, não, com deboche, não. E também que fique claro, as pessoas têm uma impressão ruim, uma distorção do conceito do cristão, do evangélico. Ah, é o cara que se diz muito puro, porque ele vai para a igreja e olha o que ele faz na vida pessoal. Gente, é o contrário. As pessoas que vão até a igreja, que procuram uma igreja, que procuram a ajuda, que procuram Cristo, elas fazem isso justamente por terem as suas vidas precisando de conserto. É justamente o contrário. Nós vamos à igreja porque sem ela, sem a fé, sem a religião, sem os ensinamentos, sem a palavra, sem uma vida em conexão numa comunidade cristã, a gente vai cair em pecado. A gente vai cometer erros. Nós estamos lá justamente para isso. A gente está na igreja evangélica, na católica, enfim, a gente procura uma religião justamente para se consertar. Pode ser que algumas pessoas demorem muito para fazer isso. Pode ser que algumas pessoas estejam anos e ainda não consigam melhorar suas vidas, não consigam melhorar suas condutas. Mas, enfim, as pessoas não estão lá porque são certinhas. Pelo contrário. É justamente o contrário. Então, eu não faço aqui esse apontamento. Ah, o Felipe Melo é um falso cristão. O Felipe Melo é um... Não. Tenho certeza que ele crê em Deus, em Jesus Cristo, crê na palavra, professa a mesma fé que eu não vou atacá-lo por isso, mas eu lamento que uma pessoa que tenha esses valores caia nesse tipo de situação. Eu lamento muito, porque isso acaba se voltando contra ela. Os não cristãos, aqueles que atacam esse tipo de fé, aqueles que colocam todos os evangélicos num mesmo balaio, pegam isso para jogar pedras no Felipe Melo e em toda uma comunidade que é composta por milhões de brasileiros, uma corrente cada vez mais crescente dentro desse país. Enfim, tá dito o vídeo, eu torço muito para que o Felipe Melo repense esse tipo de comportamento, de verdade, à luz da fé, sabe, da família, da carreira, das suas próprias reflexões pessoais. Torço de verdade. Não acho que o Felipe Melo é o maior bad boy do futebol mundial, que o Felipe Melo seja só isso, eu não acho, mas infelizmente o que ele fez no sábado não tem como passar qualquer tipo de pano para o Felipe Melo. Desculpa, mas não dá. Like no vídeo se você ficou até o final, uma ótima semana, juízo e tchau.